Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a minha apresentação do artigo O Efeito da Mistura do Barro Tilco na Composição de Tijolos Maciços de Adobe para o Encontro de Estabilidade em Projeto em Sul 2025. Meu nome é Caio de Oliveira Duarte, sou arquiteto urbanista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, o estudo, investiga, a intenção dele é investigar a utilização do barro Tilco, né, que se localiza na cidade de Tijucas, né, majoritariamente na praia de Tijucas, e observar desde as características através de testes manuais, tentando chegar a traços satisfatórios para poder fazer o tijolo de adobe, e a partir daí também fazer testes laboratoriais, tanto com o tijolo de adobe quanto apenas do material. Aqui só para deixar um pouco mais claro como que vai se conduzir a apresentação, né? Primeiro uma contextualização, a metodologia aplicada, né, no trabalho, e depois os seus resultados e por fim a conclusão. Por que a escolha do material, né? O material, ele, primeiramente, eu sou de Tijucas, então a minha ideia era poder explorar alternativas de materiais para construção civil sustentáveis, mais regionais, né? E era de meu conhecimento por tradição oral que o início das cerâmicas na região utilizavam muito desse material, o que era o suficiente para eu poder começar a fazer, né, os testes e a experimentação. E ainda partindo daí, fui entendendo, conhecendo a cerâmica Tupi-Guarani, que utiliza esse material até hoje, chegando até 20% da sua utilização no tijolo. Bom, Tiúco, né, ele vem da língua carijó, que significa placas de barro ou também lama, né? E como é que ele acaba, né, se compondo, né? Tijucas tem uma baía litorânea de até 36 quilômetros, né, de extensão, indo de Porto Belo a Governador Celso Ramos. E o rio Tijucas, que deságua, né, na praia de Tijucas, ele tem aproximadamente 156 quilômetros de extensão, trazendo todos os sedimentos, né, da parte mais do interior para essa praia, para essa baía, e acabam não conseguindo escoar para o mar aberto, né? Então fica todo esse sedimento com essa água parada ali na praia, o que vai acabando aos poucos do tempo formando esse material. Conversando com a cerâmica Tupi-Guarani, deu para entender um pouco mais que basicamente toda a região de Tijucas, na cidade de Tijucas, está acima desse material. Então, em pontos até de profundidade até 30 metros de profundidade, dá para ainda extrair esse material. Bom, para a metodologia, nos ensaios em campo, foi feito principalmente teste da bolacha de barro e da queda de bola. A bolacha de barro seria fazer uma bolacha mais ou menos do tamanho da palma da mão e com o mesmo traço fazer uma pequena bola também que coubesse na mão e deixando secar por 15 dias. E para os testes laboratoriais foram feitos testes de granulometria, liquidez e plasticidade, máximo específico carreado dos grãos, né, com Tilco, e nos traços, né, o traço mais satisfatório, a determinação da resistência da compressão do adobe e também a compressão dos prismas. Né? Aqui na foto do lado, já a preparação desses adobes e do prisma, né, com seu capeamento e tudo mais. Os relatos da cerâmica tupi. Conversando com eles, assim, deu para entender um pouco mais sobre como que ele era utilizado ainda até hoje, né? Eles conseguem extrair enxercidas com um raio de 40 quilômetros da fábrica, né? Sua composição macroscópica, né? Dava para ver bastante dos troncos retorcidos, mesmo na praia mesmo dava para ver muitos troncos envelhecidos e na composição do próprio barro tinha muito disso. E também o relato dele do seu ponto de fusão baixo, né? Chegando até 40% de economia na utilização de serragem na hora da queima, o que é um resultado interessante para quem está preocupado com a sustentabilidade da utilização do material e da produção do tijolo. Né? Eles consomem cerca de 100 toneladas de material dia, o que mostra a quantidade abundante desse material na região, e o seu traço ideal nessa utilização vai de 16 a 20% do tijolo da fábrica. Aqui uma foto, né, desses pedaços de tronco encontrados, né, na extração. Inclusive, eles fizeram uma pesquisa em campo com outras cerâmicas no Brasil inteiro, né, que eles têm contato no Brasil inteiro, questionando, né, perguntando como que outros lugares fazem a extração desse material. E nenhuma outra empresa trabalha com esse material, ou seja, os relatos deles, tipo, chegando à conclusão que é bem difícil ver outras cerâmicas utilizando um barro com essas características para a construção civil. Enquanto isso, estava ali secando as amostras, né, por 15 dias e
depois de muitos testes da queda de bola e também da bolacha, dava para chegar no resultado satisfatório de 1 para 1, né? Um de tchuco para um de areia de construção para um de terra vermelha. A areia de construção e terra vermelha não tem especificação, que não trabalho, mas todos eles foram feitos com mesma areia de construção e mesma terra. Então, o resultado mais satisfatório era 1 para 1, 1 para 1 para 1 e 1 terço de água, né? Com isso, eu já tinha o traço mais satisfatório para poder fazer os tijolos de adobe maciços maiores, para poder fazer depois, né, os testes em laboratório. No teste de granulometria, né, tipo, a gente conseguiu chegar a um resultado interessante, onde a maioria do material, com sua composição é silt, logicamente, né, pois foi retirada a extração para os testes diretamente da praia. Então, a classificação de solos ela fica entre areia e terra arena argilosa, né? O que é interessante é que, por mais que tenha pouca argila, a argila que tem no material ela é de muita qualidade, o que vai acabar acarretando nas suas características plásticas, né? No teste de liquidez e plasticidade, deu para entender que ele realmente era altamente plástico, então algo que já era dos testes manuais, da sua observação direta, acaba se concluir também dos relatos da cerâmica, acaba se coagindo aos resultados encontrados em laboratório, que é altamente plástico. Com esses resultados, a gente conseguia chegar a massa específica real dos grãos, que era de 2,51. Aqui os testes de prismas, né, a resistência à compressão. Aqui é interessante porque foi dividido entre as amostras 1 e as amostras 2, onde a amostra 1 era de um tijolo de adobe, e o 2 era de outro tijolo. Na norma, né, no BNT, apenas eu podia tirar dois adobes de cada prisma, e o tijolo 1 ele estava mais heterogêneo, o tijolo 2 estava com uma mistura um pouco melhor, e dá para ver, em comparação do 1 para 2, uma resistência maior do 2, justamente por causa de uma mistura mais homogênea na composição ali daquele mesmo traço. Mas os tijolos F são aqueles que foram deixados na seca fria, né, tipo 30 dias apenas secando de forma natural, e o que seria uma seca, né, no forno até 100 graus, não uma queima, mas uma seca, e nessa seca acabou perdendo muito da característica do material, o que mostra na tabela, né, sobre como as amostras F resistiram mais às amostras Q. Interessante que a amostra 2F ela conseguiu resistir até ser 1,67 MPa, que passa, né, tipo, tá acima do mínimo exigido, né, na norma, que é de 1,5 MPa. Outros testes laboratoriais, né, a composição dos prismas também tem o mesmo problema dos prismas mais heterogêneos, né, até para ver na foto um pouco dessas manchas de barro, né, onde inclusive foi onde começou as fissuras, mas mesmo assim resistiu a 31 kN, né. Compreendendo de que o tijolo estava heterogêneo, foi apenas feito um teste, né, e também não teve nenhuma adição cimentícia no material, é apenas areia de construção, terra vermelha, tioco e água. Uma resistência de 31 kN é interessante para um próspero, né, outros testes, né, acaba sendo interessante de fazer pela sua prosperidade nesse resultado. A conclusão, né, dessa pesquisa é claro que precisa ainda fazer mais testes para descobrir suas reais características, né, pois foi feita apenas a extração na praia, e seria interessante fazer a extração mais para o interior da cidade, numa profundidade maior também, até porque teria menos silt, mais argila, e saber como que isso ia se comportar o material nos testes. Mas é inegável sua alta plasticidade, né, e seu ponto de fusão baixo, e isso é muito interessante para realmente características relevantes para futuros testes, assim. Existe a dificuldade também porque ele retém água facilmente, dá para ver isso tanto na secagem do tijolo de adobe quanto, né, em relatos da própria cerâmica. Enfim, mas de qualquer forma foi interessante a metodologia aplicada porque ela permitiu um conhecimento gradual meu, né, do material. Eu não conhecia nada do material, apenas por ser da cidade eu conhecia o material pela tradição oral, mas as experimentações me permitiram, né, dessa forma, me permitiram ter um maior conhecimento, um maior domínio sobre o que esse material poderia ser. Mas para a construção civil ainda precisaria ser feito muitos testes, até porque o tijolo ele realmente ficou muito pesado. Ou seja, dependendo da região de uma construção de um projeto hipotético,
ele não é muito interessante pensando no seu peso por causa da gasto de energia humano em obra, né? Tipo, sobre ser muito difícil de transportar. E também transporte para caminhões, um gasto de diesel pode ser elevado dependendo de onde ele for deslocado. Então, sim, é uma tentativa de explorar materiais alternativos para a construção civil regional, né? Não a nível nacional.